Davidson Melo, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Por acaso, existiria uma onda conservadora no mundo? Isso está anunciando o arrebatamento da igreja? Porque, olha só, Bolsonaro no Brasil, Donald Trump, o presidente do Chile, o presidente da Áustria são conservadores. Vocês estão vendo uma onda... Obrigado, viu, Davidson, pela mensagem. De fato, assim, se você pensar, na própria França, a prefeita de Paris também é conservadora, o Bolsonaro é conservador, no sentido aí moral, né, ético, sim, contra aborto, o Trump. Vocês estão vendo isso? Eu acredito piamente que Deus, ele é o Senhor da igreja, sim, né? E eu acredito que nesse tempo, Deus ele tem levantado pessoas para combater o pecado, né? Porque houve um tempo em que a igreja ela ficou muito intro, né? E hoje a igreja ela está se manifestando, ela está se posicionando quanto cidadão, quanto político, quanto empresário, quanto profissional de várias áreas. E eu acho isso muito importante, porque o nosso país ele está vivendo assim, a Bíblia ela condena o pecado e as pessoas hoje ela perdeu o temor do Senhor, da palavra, e aquele pecado se tornou uma causa onde ela levanta uma bandeira e outros vêm atrás. Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, eu sou a favor. A gente teve uma outra oportunidade que a gente estava aqui, né, no programa, e perguntou sobre o aborto. Eu ouvi uma frase que eu carrego comigo, querido, você que defende o aborto, você tem que ser grato a Deus pelos seus pais não ter defendido. Porque senão você não existia. Entendeu? Então, assim, o pecado, ele se tornou uma bandeira a se defender. E parece também assim, que a igreja, nós cristãos, ficamos na defensiva por muito tempo aqui no Brasil. Sabe? Talvez até pelo politicamente correto, para não ofender. Eu mesmo já me calei muitas vezes. Eu resolvi dar cara a tapa agora. Não falo de política, não falo nada, fico aqui, é só aleluia, glória a Deus e não dou minha opinião. Eu acho que esse momento que a igreja está vivendo e o mundo está vivendo, não é só sim, o Brasil, o mundo todo está vivendo, no entanto a gente viu isso depois das eleições. Trump logo em seguida entra em contato com o Bolsonaro para dar felicitações e tudo, falar que estamos juntos. Então assim, de certa forma o mundo inteiro está começando a ver que está chegando um tempo do fim. Isso. Quando vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sim. Mas está chegando um momento... E que se continuar essa questão de povos divididos, pequenos grupos, eu defendo bandeira X, Y, Z, defendo sim, tal, isso vai fazer com que ninguém se una quando realmente tiver aquele momento do arrebatamento. Então, o que a gente precisa ver agora? E o que a igreja precisa viver agora? A igreja ela precisa se posicionar, no entanto, até num bate-papo com uma pessoa, alguns dias atrás, ela estava falando, não vou votar em ninguém por causa disso, por causa daquilo, por causa do X, por causa que o X falou tal coisa, o Y falou tal coisa. Então, assim, que seja que Deus quiser. Eu falei assim, mas espera aí, se você vê ao longo das Sagradas Escrituras, você vai ver que teve povos que sofreram por decisões, por escolher líderes, ou por deixar outros escolher o líder por eles. E aí, depois de um tempo de arrependimento, de um tempo de busca, de um tempo de clamor a Deus, Deus ouviu a voz daquele povo e falou assim, não, agora sim, vocês vão ter a oportunidade de eleger alguém para governar vocês. Aí essa pessoa falou assim, aonde está isso? Eu falei assim, lê as primeiras epístolas, os primeiros livros da Bíblia, você vai começar lá, as primeiras Reis, segunda Reis, sim, você vai ver Samuel, você vai começar a ver isso, você vai começar a ver que povos passaram por governos bons e governos ruins por decisão própria, não por decisão de Deus. O Deus simplesmente, é esse governo que você quer, é esse governo que você vai ter. Então, se nós tivéssemos votado... O caso de Saul é um caso clássico. O povo pediu Saul, o povo pediu um rei, porque os príncipes da terra tinham reis. Nós também queremos ter rei, não queremos ter juiz, não. É a questão de querer ser igual, né? Querer ser igual. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa onda conservadora, aí as mentiras, as falácias ou as ignorâncias, no sentido estrito da palavra ignorância, falta de conhecimento, vão caindo por terra. O Bolsonaro...
Cansei de ouvir chamar o Bolsonaro de fascista, nazista e tudo, e eletricista, ascensorista. Caramba, sabe quem está apoiando o Bolsonaro? Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu. Quer dizer, o Bolsonaro é ultraconservador, gente. Ele é ultra a favor de Israel. Me diz um nacional-socialista ou um nazista, que é a mesma coisa, né? A palavra nazista é uma contração de nacional-socialista. Desculpa você, socialista, já tem socialista que fica nervoso comigo quando eu falo isso, mas desculpa, é verdade. O nazismo é o nacional-socialismo. Ele, sim, né? O nacional-socialismo é contra o judeu. Ele, sim, porque ele é contra o capital. E, vamos dizer a coisa, o povo que tem dinheiro nesse mundo é judeu, né? Eles detêm, vai em Nova York, detêm as maiores joalherias e tudo mais. Só que os conservadores não são contra os judeus, eles são favoráveis ao Estado de Israel. E, assim como Trump fez, Bolsonaro vai fazer, né? Inclusive, quando o embaixador de Israel esteve aqui, ele me falou isso, né? Que uma promessa do Bolsonaro para ele foi que, se eleito fosse, a embaixada do Brasil em Israel vai ser onde os israelenses julgam que é a sua capital, que é em Jerusalém. Sim. Os israelenses não consideram Tel Aviv sua capital, é o resto do mundo que acha. Né? E eu acho que essa é uma perspectiva espiritual muito séria, sim. Sabe? Esse conservadorismo positivo, né? Porque às vezes conservador versus progressista, parece que o progressista é melhor, porque ele progride. Não é isso, gente. Você está conservando valores básicos, conservar a família. Sim, é porque muita gente confunde o conservadorismo com aquela questão de imposição. Né? Não pode, não deve. Você não pode usar saia, você não pode usar calça, você não pode fazer isso, você não pode... Sim. Não é bem isso. Né? O conservadorismo bíblico, ele é aquele que detém as escrituras, eu prego as escrituras, que foge às escrituras está errado e pronto. Sim. Né? Se eu ficar focado nisso, se eu focar realmente nesse conservadorismo, é legalismo, pode progredir e continuar sendo um país que ama o Senhor. E até mesmo porque a questão da família hoje é muito importante. Hoje a gente vê órfãos de pais vivos. Sim. Então, quando a palavra ela chama atenção para a família, ela está querendo dizer que precisa rever, por causa da igreja forte, a sociedade forte e a família, o alicerce, isso tudo aí. Verdade. Exatamente. Eu aprendi quando era criança, que é a célula máter da sociedade, é a família. Mas destrói a família, que destrói a sociedade. Vamos para um breve intervalo. Já vou ler a mensagem aqui da minha querida Neudir, que é lá da Bahia de També. Já vou ler, tá, Neudir, a mensagem aqui, então não sai daí não. Vamos e voltamos já com o bate-papo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.